Olá pessoal, como vocês estão? Espero que estejam todos muito bem, sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo. Hoje eu venho falar com vocês um assunto a respeito de bloqueios. Só fazendo um adendo nesse vídeo aqui, para quem não conhece ou para quem ainda não ouviu esse áudio, nós temos um áudio lá no podcast Somos Todos Mestres. Podcast, para quem não conhece, é uma forma de você ouvir, é tipo uma rádio que você baixa um aplicativo no seu celular e você consegue ouvir os áudios que eu e a Joyce Elisa, do canal Despertar com Joyce Elisa, nós gravamos toda semana áudios novos para vocês, de bate-papo mesmo que nós temos a respeito desses assuntos de despertar espiritual, de elevação da nossa consciência e vários assuntos voltados para essa parte holística que envolve a nós como um todo. E lá tem também, no site que eu vou deixar para vocês aqui embaixo, tem também um link para vocês, um videozinho ensinando como vocês baixam um aplicativo no celular. O interessante do podcast é que você consegue baixar os áudios e salvar no seu celular, no aplicativozinho, e você não precisa de internet depois para ouvir. Então, se você estiver na rua, indo para o trabalho, ou indo para a faculdade, indo fazer uma atividade física, uma caminhada, dá para você ouvir mesmo sem internet, através do seu celular. E nessa última semana nós deixamos lá para vocês um áudio conversando sobre bloqueios do subconsciente. E é sobre isso que eu vim compartilhar hoje, porque eu tive uma experiência onde há um tempo atrás eu estava me bloqueando, nós nos bloqueamos, e a gente não percebe o quanto às vezes nós nos auto-sabotamos. Eu acho incrível quando eu ouço algumas pessoas dizendo que o maior limitador de determinado projeto que aquela pessoa fez foi ela mesma. Por conta dos seus medos internos, por conta dos seus receios, às vezes por conta de uma responsabilidade exacerbada, exagerada, que acaba nos bloqueando, acaba nos travando e a gente não consegue dar um passo além, ou então dá um passo, mas gasta energia demais, gasta força demais, e às vezes para dar um passo pequenininho, sendo que a nossa capacidade é gigantesca. A nossa capacidade, ela é imensurável. Nós conseguimos muito. Só que nós mesmos nos autobloqueamos e colocamos tudo num patamar bem menor do que nós conseguimos. E eu estava muito nesse processo. Eu estava sentindo que eu estava bastante bloqueada. Eu cheguei a um momento que eu comecei a ficar em dúvida se eu deveria continuar com o canal. A minha dúvida não era em relação ao que eu faço hoje. Eu tenho plena, absoluta certeza de que eu me encontrei nesse caminho holístico, nessa parte holística, mas eu estava na dúvida se eu deveria focar meu tempo mais nos estudos e principalmente nos atendimentos, inclusive atendimentos presenciais, ou se eu também deveria focar o tempo aqui nos vídeos, porque gravar os vídeos, editar, subir, é tudo algo que demanda tempo, demanda bastante tempo. E eu comecei a ficar numa dúvida se eu realmente deveria continuar com os vídeos, e até que, só que dentro de você, é algo que eu li num livro há um tempo atrás, de que sempre que você tiver em dúvida sobre algo, se pergunte, faça essa pergunta a você mesmo. E se vier um incômodo a respeito dessa pergunta, é porque você não deve fazer. E se não tiver esse incômodo, pelo contrário, se você se sentir bem, é porque realmente é o seu caminho, é porque realmente é o que você deveria seguir. E eu sentia plenamente dentro do meu coração que não era momento de parar com os vídeos. Só que a questão do bloqueio continuava lá. E aí até que um dia eu sentei, eu me deitei e falei, não, a partir de hoje chega, eu vou pedir ajuda aos meus mentores, aos trabalhadores que me auxiliam nesse projeto, porque todos nós somos auxiliados pelos mentores, principalmente quando temos projetos que envolvem não somente a nós, mas que envolvem uma gama muito maior de pessoas. Nós somos muito amparados pelos amparadores de luz, pelos nossos mentores. Então tenha certeza que nos seus projetos, em tudo que você faz e tudo que você busca, você é muito amparado por eles.
E nesse dia eu tive uma experiência riquíssima, porque eu me deitei, eu relaxei bastante, muito, entrei num estado meditativo, até eu começar a entrar num estado alterado de consciência. Ali naquele momento, o meu intuito todo, a minha intenção nesse dia era realmente de ser amparada em relação a esses assuntos, onde estava esse bloqueio, por que ele estava acontecendo e que eu estava disposta a tirar todo esse bloqueio, a tirar tudo isso do meu caminho. E nesse momento eu comecei a me ver numa sala, eu estava em cima de uma maca, parecia uma maca, e tinham vários seres ao redor. Eles faziam um círculo em volta de mim, estavam em pé assim, em volta da maca onde eu estava deitada, e tinham vários ali. E eu sabia que todos eram mentores, trabalhadores que me auxiliam nesses projetos aqui, em relação ao canal, em relação ao podcast também, em relação ao meu site, onde eu também compartilho vários assuntos a respeito de expansão consciencial. Então, eu estava ali deitada e, de repente, dois dessas consciências, desses amparadores, chegaram perto de mim. Um chegou assim do meu lado esquerdo, eu sentia como uma presença masculina, e ele segurou assim no meu braço e começou a falar comigo que estava tudo bem, que era para eu ficar tranquila, que tudo estava acontecendo do jeito que deveria ser, que tudo estava certo. E nesse momento eu me recordo que eu comecei a pedir desculpas por não estar conseguindo caminhar de uma forma mais fluida. E nesses momentos ele me disse que não tinha o porquê de fazer aquilo, não tinha o porquê de pedir desculpas, que a questão do caminhar e a questão da velocidade é algo nosso, que para eles o que estava sendo feito e tudo que estava sendo contribuído estava sendo sempre da melhor forma possível, porque eles entendiam que nós fazemos sempre o nosso melhor. E foi uma experiência riquíssima, linda. Eu sentia muita paz vindo deles, muita tranquilidade, muita serenidade. E aí a outra presença que chegou perto de mim, eu sentia ela como uma presença feminina. E ela chegou por trás da minha cabeça assim e colocou as mãos assim, em volta da minha cabeça. E eu sentia uma pressão muito grande dentro de mim, e principalmente uma pressão que ia subindo, e principalmente no chakra do terceiro olho. Era como se esse chakra estivesse fechado e eu não conseguisse externalizar aquela pressão que estava dentro de mim. E quando ela colocou a mão em volta da minha cabeça, eu sentia plenamente que ela estava me auxiliando a relaxar para que eu deixasse aquela pressão sair, para que eu deixasse aquele bloqueio sair de dentro de mim. E nesse momento eu senti de relaxar muito e eu comecei a relaxar ainda mais e comecei a pensar nesse bloqueio saindo todo pelo chakra frontal. E no início eu vi claramente saindo como uma fumacinha, assim, eu vi uma imagem muito nítida de saindo pouquinhas fumacinhas assim, e eu comecei a relaxar cada vez mais e a deixar com que aquilo saísse, com que aquilo se liberasse de dentro de mim. E quanto mais eu relaxava e deixava aquilo sair, mais saía. E aí começou a fluir mesmo, e eu sentia saindo todo aquele bloqueio pelo chakra frontal. E fiquei ali durante bastante tempo, e ela me auxiliando sempre com a mão na cabeça, me dizendo que era para eu relaxar, que era para eu liberar tudo aquilo que estivesse me bloqueando, que essa era a minha vontade. Então eles estavam ali para me auxiliar. E ao final, depois de um tempo que eu fiquei ali, fiquei bastante tempo liberando esse bloqueio energético que estava dentro de mim. E depois de um tempo, eu ainda sentia que ainda tinha, mas era bem menos, como se tipo de 100% tivesse ficado 10%, 20% no máximo. E só que nesse momento ela falou para mim: você está sentindo que ainda tem, só que isso que ainda tem, não precisa se preocupar, porque agora você vai liberar isso no seu dia a dia, a partir das suas escolhas. E essa parte foi linda também, linda, riquíssima, porque quando ela me disse isso,
ela me mostrou claramente o quanto nós colocamos nas nossas atitudes, nas nossas escolhas no dia a dia, o quanto nós reafirmamos aquilo que nós queremos para nós. Porque se eu quero me libertar de todo esse bloqueio, se eu quero tirar tudo isso de dentro de mim, consigo fazer dessa forma, consigo fazer de uma forma mentalizando, tirando todo esse bloqueio energético de uma forma mental, mas também, principalmente, nós selamos tudo isso quando nós seguimos as nossas vontades no dia a dia em relação a tudo isso que a gente quer. Porque não adianta nada eu dizer que eu quero me tirar desse bloqueio, não adianta nada eu dizer que eu quero me abrir para tudo o de melhor que vier, que tem que vir para mim e que vai vir para mim, se eu ajo de uma forma que eu estou bloqueando isso no meu dia a dia. Se no meu dia a dia eu vou fazer escolhas que vão ser totalmente contrárias a isso. Então, tudo isso acontece muito de uma forma lá no nosso subconsciente. E eu e a Joyce conversamos muito sobre isso nesse áudio que eu estou comentando com vocês. Lá eu também compartilhei essa experiência, mas nós entramos num outro ponto falando muito sobre o poder da nossa mente, o poder que nós temos no nosso subconsciente e que muitas vezes a gente não está linkado com o que nós queremos e principalmente com o que nós mantemos dentro de nós. Eu trouxe essa experiência para vocês justamente para compartilhar a respeito desses bloqueios que nós mesmos criamos dentro de nós. Eu tive essa experiência riquíssima com esses seres. Esses dois que chegaram perto de mim, eu vi claramente a imagem deles. Eu vi que não eram seres aqui da Terra, inclusive já gravei alguns vídeos falando sobre extraterrestres. Eu evito um pouco falar desses assuntos porque tem algumas pessoas que ainda têm certo receio, tem algumas pessoas que ainda não têm tanta abertura, mas eu tô sentindo muito forte que é para comentar com vocês. Eram seres que tinham uma cabeça bem grande e um pescoço bem fininho assim, eles usavam uma roupa como parecia uma capa assim, com uma gola alta. E eles tinham, parece uma fenda, um risco assim no meio da cabeça e a lateral assim mais alta. E seres de muito amor, muita luz, me passaram muita paz, muita tranquilidade. Me auxiliaram muito, mas algo que eles me disseram que só conseguiram me auxiliar por conta do meu desejo, da minha intenção e da minha vontade. É o que eu deixo para vocês hoje. Se vocês querem, se vocês têm a sua intenção em cima de algo que seja benéfico para vocês e também para os outros, vá atrás, libere-se, abra o seu coração para isso. Busque, mas busque de dentro da sua alma, de dentro das suas forças. Abra-se, sente num momento de elevação, de oração, de entrega, o nome não importa, né? Mas é um momento que você vai se conectar com as forças que te auxiliam, com essas forças maiores, com os mentores e também no seu dia a dia. Realize as escolhas com base naquilo que você quer e não com base num prazer imediato, numa satisfação imediata, mas que não tem nada a ver com o que você quer para a sua vida. Pense a respeito das suas escolhas, se abra para elas, se abra para tudo que há de melhor para você, sempre. Espero que vocês tenham gostado desse relato, foi um pouquinho longo, eu tentei reduzir ele ao máximo para o vídeo não ficar tão longo. E compartilhem com os amigos, cliquem no curtir, deixem aqui embaixo comentários se vocês já tiveram algumas experiências parecidas, se estão passando por algum bloqueio. Eu tenho lido muitas mensagens de vocês, agradeço muito, principalmente as pessoas que estão respondendo dúvidas de outras, vocês me auxiliam muito quando isso acontece e eu agradeço demais, imensamente, a interação que eu estou tendo com vocês aqui no canal. Um grande abraço a todos, sempre muita paz, muito amor, muita luz no nosso caminho.